Olá, turma! Conseguiram? Todos conseguiram montar o cilindro e o cone? Gente, se vocês ainda não estão com o material de apoio, está lá na escola para vocês irem retirar, tá bom? E fazerem também as entregas das atividades que vocês já realizaram e estão em casa, tá? E o cilindro e o cone, deu certo aí? Conseguiram montar? Ele era um pouquinho mais difícil, né? Mas com muita habilidade, paciência, vocês conseguiriam montar. Então vamos à correção das atividades onde nós falamos sobre o cilindro e o cone? Vamos lá então. No livro de matemática, na página 84, vamos corrigir. A questão de número 1 pedia para vocês de qual figura geométrica não plana você se lembra quando observa cada uma dessas fotos. A primeira foto nós temos o globo terrestre, que lembra uma esfera. Depois nós temos uma casquinha de sorvete, será? Mas que lembra um cone, a figura geométrica, o cone. Depois a gente tem uma lata de tinta, lembrando a figura geométrica que é o cilindro. Depois uma pilha, que lembra um cilindro também. E por último, somente uma casquinha, de sorvete agora, né? E essa casquinha lembra um cone, certo? A número 2. A planificação do cilindro é formada por quais figuras? Do cilindro, que figuras nós vemos aqui? Nós conseguimos observar duas figuras planas. Uma é o retângulo, ou seja, por um retângulo, né? E dois círculos. São essas as figuras que nós conseguimos observar. Já para a planificação do cone, nós conseguimos observar somente um círculo. Essa figura aqui não é uma figura geométrica plana e nem uma figura geométrica não plana, né? Então, não se encaixa em nenhum dos quesitos. A 3, observar o que o Márcio está observando. Ele estava olhando de frente para figuras não planas, a esfera, o cone e o cilindro. E em cada uma dessas posições, ele via uma figura diferente. E agora nós teríamos que completar. Então, para o retângulo, vocês colocaram que é o cilindro? Ótimo! E para o círculo, a esfera, e para o cone, o triângulo, que é figuras que lembram essas figuras não planas ao qual ele está de frente para elas, certo? Muito bem. E a atividade aqui, deu certo? Conseguiram realizar com alguém aí da família de vocês? Encontraram algo parecido e diferente? Tenho certeza que sim. Aqui para o grupo 2, o que vocês encontraram de igual? Será que vocês poderiam dizer que é composto por um bico ou uma vértice? O cone, o círculo tem uma vértice na ponta? As duas figuras, na verdade, têm um bico, né? Entre aspas. E no grupo 1, o que nós poderíamos colocar? Que as duas figuras têm duas bases, correto, né? E uma figura é arredondada e a outra não. Então, uma igualdade e uma diferença, tá? No caso aqui, então, só ressaltando, as duas figuras têm um bico, entre aspas, e a base do cone é um círculo e da pirâmide é um quadrado. Essa é a diferença e o que há de igual ou parecido também, tá? Acho que vocês conseguiram encontrar também essas duas diferenças e as duas características que são parecidas. E para a outra atividade do Pratique Mais, que a prof pediu no slide da semana passada, nós vamos corrigir também então. A número 1, vocês deveriam observar as figuras geométricas não planas e responder as questões. Então, nós temos as figuras geométricas não planas e aqui nós iremos responder. É correto dizer que as pirâmides só possuem faces triangulares? E por quê? Quando a prof falou para vocês sobre as pirâmides, a prof citou uma das características da pirâmide é que tem as faces triangulares, certo? Mas não é correto nós dizermos que as pirâmides só possuem faces triangulares. Por quê?
Não, né? Porque a base pode ser qualquer polígono. Pode ser um losango, pode ser um pentágono, pode ser um triângulo, pode ser um quadrado. Então, as faces laterais, sim, são triangulares, mas as bases não são. Então, elas não têm todas as faces triangulares, tá, gente? E a B? Escreva o nome de duas figuras que têm faces retangulares. Prisma de base pentagonal e prisma de base triangular. Nós temos também prisma de base quadrada, talvez foi essa que você colocou, né? Mas como pediu duas, a gente só coloca duas. A letra C. É correto dizer que a esfera tem uma vértice? Por quê? Não, não é correto dizer, porque a esfera não tem nenhuma vértice, né? Ela não tem pontinhas aqui, ela é totalmente arredondada. Escreva o nome de uma figura que possui 8 vértices. Um exemplo de resposta seria o cubo, ou também o prisma de base quadrada. Poderia ser qualquer um dos dois, tá? Que está correto. E a letra E? Qual das figuras acima tem a maior quantidade de arestas? No caso das figuras acima, a maior ou a figura que tem maior quantidade de linhas, que são as arestas, é o prisma de base pentagonal, tá? E se tivesse o prisma de base hexagonal? Aí seria essa figura, né? Porque tem mais arestas ainda, certo? Muito bem. O desafio da abertura. O Caio está observando a maquete de um bairro. Procure cada elemento abaixo e responda as questões. O ginásio poliesportivo tem a forma de um prisma e duas de suas faces são hexagonais. Que cor tem esse edifício? Vocês encontraram? Vocês responderam que ele é azul? Ótimo! Perfeito! E o centro comercial é formado por 3 prédios e 2 deles têm telhados com forma de pirâmide. Que cor tem esses telhados? Laranja. Muito bem. Que elementos da maquete são formados por uma esfera e um cilindro? Vocês responderam os postes de iluminação também? Perfeito! E depois vocês tinham que escolher um elemento da maquete e fazer uma descrição para que um colega adivinhasse, ou alguém da família de vocês aí, né? Avô, avó, quem seja perto de vocês aí. Número 2. As velas abaixo serão cortadas em 2 partes conforme o esquema, conforme elas estão aqui, né? Uma pirâmide de base quadrada, um cone e um cilindro. E aí nós temos aqui o esquema das partes das velas cortadas. Na letra A, está pedindo para nós, com a cor correspondente, pintar as 2 partes que representava cada vela. Então ficou como? Essa daqui ficou verde, esse amarelo, esse azul, esse verde, esse amarelo e esse azul, completando. Então, se a gente juntar todas as partes, nós vamos ter essas figuras aqui. B. Qual é a cor da vela que foi dividida em 2 partes da mesma forma? A vela amarela, que é um cilindro. Então, tem 2 partes iguais, foi divididas em 2 partes. Na letra C, qual é a cor da vela que não tem partes arredondadas? A figura verde, que é uma pirâmide de base quadrada. Ou triangular, pode ser também, né? Acho que não, é quadrada. Então é isso. Na aula de hoje, então, conferindo já as atividades da aula passada, nós vamos falar sobre pictogramas. Vocês já ouviram falar? A prof deixou um vídeo no slide para vocês que explica de uma forma um pouco diferente também o que é um pictograma, mas eu vou falar para vocês que o pictograma ele é um tipo de gráfico também que a figura se repete em diferentes quantidades, como vocês estão vendo aqui. E as figuras nesse tipo de gráfico nós chamamos de ícone, tá? Então observem aqui como e tentem identificar os ícones que geralmente
são figuras que possam ser relacionadas diretamente com a situação apresentada. Então, aqui provavelmente o problema vai estar falando, o problema não, a informação vai estar falando sobre cadeirantes. E por isso, o ícone do pictograma é um cadeirante, tá? Então, que vão formar o pictograma, que é o gráfico, no caso. E se usam de maneira apropriada para analisar ou interpretar as informações apresentadas. Os pictogramas, como que vocês estão vendo aqui tem outro também, ele é muito usado nas mídias, como jornais, revistas, internet, porque a representação por desenhos, ela possibilita maior rapidez na compreensão das pessoas, da informação que está sendo transmitida, né, das estatísticas que está sendo transmitida. Então, por isso elas utilizam o pictograma, tá? Então, para a gente entender um pouquinho aqui, a número 1, o Olavo fez uma pesquisa para desenvolver um serviço de transporte para cadeirantes em 2 cidades. No primeiro dia, 15 cadeirantes haviam respondido à pesquisa. Ele organizou esses dados conforme o pictograma abaixo. Então, olha só, números de cadeirantes que responderam à pesquisa no primeiro dia. Cidade das Flores, tem essa quantia de cadeirantes. E Cidade dos Pássaros, essa quantia aqui. Mas o pictograma vai sempre ressaltar para nós, uma legenda, qual é a quantidade que cada item está equivalendo, tá? Como no caso aqui. Aqui, nesse pictograma, cada desenho ou cada ícone representa um cadeirante. Então, nós podemos dizer que na Cidade das Flores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadeirantes responderam. Na Cidade dos Pássaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadeirantes responderam, tá? E assim por diante. Então, no final da pesquisa, 35 cadeirantes da Cidade das Flores e 25 cadeirantes da Cidade dos Pássaros responderam à pesquisa. Assim, o Olavo decidiu fazer outro pictograma, porque esse foi só o início, no qual cada ícone representa 5 cadeirantes. Então, agora vocês vão ajudar o Olavo a completar o pictograma desenhando os ícones que faltam. Lembrando, ó, turma, 35 cadeirantes da Cidade das Flores e 25 da Cidade dos Pássaros, tá? E lembrando também que agora cada ícone ou cada desenho representa 5 cadeirantes. Bem fácil, né? Bem tranquilo. Então, agora que vocês já sabem o que é um pictograma, vocês irão analisar aqui a número 2, responder, e também a número 3, tá? E para hoje também, a prof está pedindo para vocês, para a gente reforçar um conteúdo que nós já aprendemos e não esquecermos dele jamais. Então, eu pedi para vocês pegarem a ficha de número 35 do material de apoio que a prof passou para vocês, né? Que eu separei, vocês foram na escola buscar. Então, reforçando, se você não foi ainda, vai lá na escola, se você se sentir à vontade, para buscar o seu material, porque nós estamos utilizando os encartes também, né? De português e o material de matemática, que nós já passamos, mas a gente vai utilizar para revisar, tá? Então, vocês têm 8 atividades muito legais para vocês fazerem. Vocês vão pegar, tirar um adesivo, colar no caderno, fazer o cálculo e responder. Na próxima aula, a prof passa a correção para vocês conferirem se vocês fizeram corretamente, tá bom? Então, a atividade de hoje, super tranquila no livro. Aqui também um conteúdo que vocês já dominam, adição e subtração. Só para vocês retomarem esse assunto e não esquecerem dele, tá bom? Um beijo gigante para vocês, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, gente!